A Montanha Mágica 209. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre essa mesma página, o 208. Vamos mergulhar mais uma vez nisso daqui. E assim, antes disso, um alerta, né? Existe um ditado russo que diz que um idiota consegue fazer mais perguntas do que 60 sábios podem responder, né? Eu não diria que o Nafta é um idiota, nem o Settembrini, mas eles são pessoas confusas, né? Confusas, aqui não entendam que eles não conseguem raciocinar, né? Eles conseguem raciocinar demais, né? Eles criam um mundo discursivo ali de forma que vira um labirinto, e você pode passar a vida inteira nesse labirinto e às vezes acabar perdendo as suas certezas porque o labirinto é muito bem construído, né? Se você não se vacinar contra isso, você, como eu falei, você pode passar a vida inteira no labirinto. Como que se vacina contra isso, né? E agora eu estou falando dos aspectos da vida real, né? Você tá lá e de repente chega uma pessoa e começa com esse tipo de jogo dialético, né? Você se vacina contra isso voltando sempre para a realidade, né? A realidade é aquela que não se deixa enganar, né? A realidade é aquela que pode ser encoberta por um discurso, mas não pode ser mudada por um discurso falso, né? Isso é importante. Vamos colocar isso em um aspecto mais prático. Você lá tem uma certeza e para você isso é óbvio, você consegue ver isso. E de repente vem uma pessoa e a pessoa vai com esse dialético que eu digo, ela te dá regras, né? Ah, mas se é isso, logo então é isso, e aqui tem uma contradição, etc, etc, etc. E você escutando tudo aquilo no âmbito do discurso, você não consegue se achar, mas toda vez que você pensa sobre o que a pessoa está te propondo, você sabe que a pessoa não está certa. Você fala, peraí, eu sei que não é assim, não pode ser assim, né? Nesse caso, você tem duas opções. Ou você vai acreditar nos seus olhos, ou seja, a sua percepção em geral, ou você vai acreditar no discurso que essa pessoa fez, né? O ideal é que você consiga entrar no discurso da pessoa, tendo em vista o real, ou seja, tendo em vista os seus olhos, e lá de dentro do discurso da pessoa conseguir desmantelar esse discurso e destruir esse discurso que é prejudicial. Mas às vezes a gente não consegue. E aí a pergunta fica, você vai acreditar no meu discurso ou nos seus olhos, né? O problema é que a filosofia hoje em dia é levada a um modo que você abre mão daquilo que você percebe, abre mão da evidência que está na sua frente, abre mão da realidade que não precisa de discurso nenhum para defendê-la e fala, poxa, é verdade, como a gente percebe errado, né? Então, só para dizer que esse trabalhão que a gente está tendo aqui para tentar desmantelar o discurso do Nafta, não precisa ter, não precisa ter, né? No âmbito do real, o real está lá, né? Você sabe porque você sabe, e aí as explicações podem vir depois. Mas é interessante entrar nesse âmbito das explicações para não dizer que isso essa postura, né? A postura, não, eu conheço o real, eu estou vendo, não é simplesmente você ser cabeça dura ou mente fechada, né? Então, você faz incursões nesse reino em que realidade é mero discurso, você destrói esse reino em que a realidade é mero discursos e mostra, viu, como a realidade é mais forte do que isso, só que, e daí você olha para a pessoa, né? Só que eu não vou ficar respondendo todo o labirinto que você faz para mim, não. Eu não vou ficar passando minha vida inteira respondendo joguinhos linguísticos que você faz, não, né? Então, o legal é você ter essa maturidade intelectual. Se você precisar brigar, né? O melhor sempre é não brigar. Sempre melhor não brigar.
Não porque porque eu vou humilhar outra pessoa, isso não tem problema, se a pessoa estiver efetivamente errado, mas porque dá muito trabalho para pouco lucro, né? No final das contas você vai acabar provando, depois de analisar todo o discurso do cara, você vai acabar provando que a sua percepção imediata lá no começo era a mesma. Claro, se a sua percepção era verdadeira, né? E você provavelmente não vai convencer o cara, porque o cara vai se refugiar em outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta. E aí a gente volta a entender o ditado que um idiota consegue fazer mais perguntas que 60 sábios conseguem responder, né? Então tenha em mente isso, para você não cair nessas armadilhas, né? Bom, o exemplo do Descartes, né? O Descartes, ele propõe uma regra no começo da filosofia dele, que é, vamos duvidar de tudo, né? E se você aceita essa regra, você tá ferrado, né? Porque aí você aceita a regra do jogo e você esquece que você tá violando a realidade. Na realidade não tem como duvidar de tudo. Isso é uma coisa que não existe, é uma coisa boboca, né? Eu vou duvidar de tudo, né? Então eu vou duvidar até do que eu estou falando, eu vou duvidar de que que há um tempo, por exemplo. Aí o Descartes fala assim, não, então você só não pode duvidar de pensar porque agora você está pensando. E ele fala, penso, logo existo. Mas aí você pode olhar para o Descartes, tá, mas você concorda que aquele que pensou e depois aquele que falou que existe é a mesma pessoa? Então, você não acredita numa coisa só. Você acredita na continuidade, você acredita na causa e na consequência, você acredita no discurso, etc, etc, etc. Né? Isso é muito importante pra gente porque a filosofia, uma filosofia mais doente mesmo, ela tende a ser extremamente forte e confusa no âmbito do discurso. Mas a partir do momento que você puxa ela para a realidade, ela se desmantela de qualquer forma. A minha segunda observação aqui é que eu não tenho todas as respostas para essa questão aqui do NAFTA, né? Eu teria que me dedicar e debruçar e ter muito mais maturidade filosófica sobre essa questão. Então o que eu estou tentando fazer aqui é conversar com você e a gente tentar chegar a uma conclusão, mais ou menos documentar o meu esforço de tentar entender o NAFTA aqui, né? Então nós vamos voltar no parágrafo que começa nessa página 534 da Companhia das Letras. Vamos lá. O parágrafo anterior termina com o Settembrini falando: a doença era, portanto, inumana. Okay? E aí, como resposta disso, NAFTA fala: pelo contrário, a doença era sumamente humana. Foi a resposta imediata de NAFTA. E ser humano correspondia a ser doente. Vá guardando. Ser humano corresponde a ser doente. Ok? Ser humano corresponde a ser doente. Em realidade, não. Em realidade, o ser humano seria, em essência, enfermo. A essência do humano é ser enfermo. O que nos faz humano é ser enfermo, né? Estar doente o tornaria humano. E quem desejasse curá-lo e induzi-lo a fazer as pazes com a natureza, voltar à natureza, embora ele nunca tenha sido natural, tudo que hoje propõem, qual profetas, regeneradores, defensores da alimentação crua, vegetarianos, naturalistas, helioterapeutas, todos esses tipos à la Rousseau, não almejam outra coisa a não ser desumanizar e embrutecer o homem. Ou seja, se você traz benefícios práticos para o homem, se você faz com que o homem faça as pazes com a natureza, ou seja, ele esteja em paz com o seu corpo, o corpo dele esteja são, ele busque a longevidade, ele busque os benefícios para o corpo próprio, você na verdade vai estar desumanizando o humano. Por quê? Vamos guardar isso. O humano é aquele que está em desacordo com o seu corpo. O humano é aquele que está em desacordo com a natureza. E natureza, vamos entender, uma natureza sadia. Isso que é ser humano, é ser doente, né? Então, se eu estou lá tentando achar uma cura para a humanidade,
eu, na verdade, estou afastando o humano da sua essência, segundo Settembrini, né? Humanidade, distinção, o homem é um ser nitidamente desprendido da natureza e sente-se oposto a ela. O que o distingue de toda outra forma de vida orgânica é precisamente o espírito. E a gente sabe, Nafta é por excelência um gnóstico, natureza, corpo, a vida material, tudo que tem a ver com este mundo aqui está radicalmente dividido, separado de uma vez por toda do espírito. Ora, se na vida natural nós encontramos a saúde, então a doença é um modo de a gente ir para a vida espiritual e achar nossa essência. Neste, portanto, na doença é que se baseiam a dignidade do homem e a sua distinção. A doença é dignidade e distinção, correto? A doença é dignidade e distinção, vá guardando, além de falar que é a essência do ser humano, né? Ok. Em uma palavra, quanto mais enfermo, tanto mais humano. E o gênio da enfermidade é mais humano que o da saúde. É estranho ver como alguém que se finge de filantropo fecha os olhos diante dessas verdades fundamentais da humanidade. O Sr. Settembrini preconiza o progresso. Como se o progresso, se é que existe algo assim, não se devesse unicamente à enfermidade. Ou seja, Nafta talvez não acredite que haja progresso. Ou seja, ao gênio que por sua vez não é senão doença. Então o progresso, ele está falando, olha, Settembrini, o que você está querendo dizer contra a doença? O progresso vem justamente da doença. Como se os sábios não tivessem vivido em todos os tempos das conquistas como se os sadios, não sábios, como se os sadios não tivessem vivido em todos os tempos das conquistas feitas pelos doentes. Houve quem, de maneira consciente e voluntária, se lançassem às regiões da doença e da loucura a fim de adquirir para a humanidade o conhecimento suscetível de transformar em saúde, depois conquistados por meio da insânia. Depois de conquistados por meio da insânia. O importante para a gente notar aqui é que o Nafta está fazendo uma contradição muito horrível, né? Perceba, ele acabou de estabelecer que o mais nobre do ser humano é a doença, que isso é ser humano. E para provar isso, ou seja, para dizer um dos grandes benefícios, uma das grandes conquistas da doença, é trazer justamente o progresso para que as pessoas tirem proveito disso. O que o Nafta está fazendo aqui é justificar a doença como um meio de atingir a saúde. Mas, ora, se a doença, qual que é a beleza da doença então? Vamos revisar. A beleza da doença é que ela conquista processos que depois vão ser aproveitados pela saúde. Onde está a nobreza da doença? Percebeu? Vamos lá, vamos parafrasear isso. Onde está a nobreza da doença? Se a doença é boa, porque ela consegue trazer saúde, só que a saúde em si é má, logo a doença é má. Vamos lá, né? Eu estou dizendo, olha, essa agenda aqui é muito boa. Aí você fala, por que essa agenda é boa? Eu digo, essa agenda aqui é muito melhor do que um computador. Muito melhor. O computador não vale nada. O que vale é a agenda. Daí você me pergunta, por que o que vale é a agenda? Porque com a agenda... com essa agenda aqui, como essa agenda é especial, eu consigo comprar um computador. Percebeu? Mas peraí. Ou você gosta de computador ou você não gosta de computador. Se você não gosta de computador, se computador é uma coisa desprezível, não me venha falar que a tua agenda é boa porque ela consegue comprar um computador. Se a doença é algo nobre,
e a saúde é desprezível, não me venha dizer que a doença é nobre porque ela consegue conquistar a saúde. Não me venha falar isso. Né? E aqui, mais uma observação. Perceba o tom bem humanista aqui. Aqui parece o Prometeu. O Prometeu que é aquele símbolo supremo, um dos símbolos supremos, junto com o diabo, né? Do humanista, que é o quê? Aquele que se sacrifica, que faz um ato heróico para trazer progresso para a humanidade. É isso, é esse argumento que o Nafta está usando. Então perceba, o narrador daqui a pouco vai falar isso pra gente, né? O Setembrino e o Nafta ficam nessa confusão aí e ficam meio que mudando de lado sem perceber, ficam misturando tudo. Por quê? Porque eles estão com timinhos, como a gente falou no vídeo passado, né? Ora, eu tenho que moldar o meu discurso de forma que seja oposto ao do Setembrino, né? Bom, vamos continuar e daqui a pouco eu vou fazer todas as observações novamente. Né? Houve quem, de maneira consciente e voluntária, se lançasse às regiões da doença e da loucura, a fim de adquirir para a humanidade conhecimentos suscetíveis de se transformar em saúde, depois de conquistados por meio da insânia. Olha que nobre essas pessoas doentes, eles se entregaram à doença e à loucura. Então a doença e a loucura são boas e através disso conhecimentos foram adquiridos e esses conhecimentos podem ser transformados em saúde. Pois primeiro vem o sacrifício heróico e só depois sua posse e exploração deixam de ser dependentes da enfermidade e da demência. Então, novamente, isso daqui é discurso, não parece discurso louvando a doença, não. O que parece aqui? Aqui parece um meio para um fim, né? Então você se entrega à enfermidade e à doença, e depois disso você consegue a posse de algo que você pode explorar para conseguir um benefício, que é uma coisa mais humanista do que isso, que é uma coisa mais produtiva do que isso. E aí o Nafta continua: eis aí a genuína morte na cruz. Eis aí a genuína morte na cruz. Hus, que é aquela pessoa que não se preocupa em manter a integridade do seu discurso, lembre-se, isso é sempre muito importante. Ele pensa: pensou Hus Castorp, e vem você, jesuíta incorreto, com suas combinações e suas maneiras de interpretar a morte na cruz. Já se vê porque não chegou a ser padre. Joli jésuite à la petite tache humide. E aí depois ele vai falar do Setembrino. Bom, esse Joli jésuite a gente já fala, né? A gente já comenta. Mas repare, ele é um jesuíta incorreto. E daqui a pouco a gente vai ver que o narrador se aproxima muito à visão do Hus, né? Hus é claro, ele é ingênuo, mas é justamente essa ingenuidade que faz com que ele, em vez de criar realidade, lembra do que a gente estava falando no começo desse vídeo, em vez de criar discursos de verdade, ele tenta ver, né? E ora, vamos imaginar, é simples, né? Tá você aí e eu, né? Vamos supor que eu seja o gênio, né? Eu tenho que ir lá nas alturas, né? E eu fecho os meus olhos e você coloca isso daqui na minha frente. E eu sinto a textura e aí eu começo a fazer teorias e teorias para descobrir a cor disso daqui, né? Peso. E como eu tenho um conhecimento muito abrangente, né? Então eu sei que pela textura e pela forma isso daqui é produzido pela Samsung, e faço teorias, né? E vamos supor que você não tenha esse QI maravilhoso que eu tenho, só que você abre os olhos e aí você fala: isso é branco. Eu falo: não! E fico nesse discurso de 70 mil páginas para te convencer que não, isso é preto, isso daqui é preto, né? Isso explica por que gente tão preparada, porque não se engane, né? Intelectualmente, se intelectualmente a gente está falando de raciocínio, capacidade de lembrar das coisas, cultura, o Setembrino e o Nafta, olha, dão um banho, humilham o Hus Castorp.
Só que aí que tem um ponto interessante. A prepotência, né? A prepotência. Eles humilham o Hans Castorp, só que se eles fecharem os olhos e eles podem usar toda a genialidade deles, não vai chegar aos pés de uma pessoa que abre os olhos e confia na realidade. Isso daqui é branco, né? Para dizer. Bom, e aí é claro, há essa história da prepotência. Lembre-se, essa mesma prepotência que teve o diabo quando ele caiu, né? Ele era o anjo mais importante no coral divino, né? Mas esse é um outro assunto. Okay? Então, deixa eu fazer mais algumas observações e aí a gente continua explorando isso daqui. Algumas observações que eu escrevi aqui, né? Então, na passagem que Naphta diz, se é que existe algo assim, se é que existe progresso. Então, há aqui uma contradição. Não, acho que eu vou ter que voltar um pouco. Por que ele é um jesuíta incorreto? Por que ele é um jesuíta incorreto? Né? Então, quando ele fala se é que existe progresso, e ele nega o progresso a todo tempo, e ele acha que essa história de deixar as coisas melhores é uma coisa absurda, que o que tem que haver é flagelo e tudo mais, além de toda essa conclusão que a contradição que a gente já conversou, só que essa ideia está em contradição à ideia de que Jesus efetivamente progrediu a história. Porque para um bom católico, por exemplo, Jesus não é um acontecimento meramente espiritual, né, abstrato, né, uma história. Não, ele efetivamente aconteceu na história. E efetivamente existe antes de Cristo e depois de Cristo. Efetivamente ele mudou a história. Ou seja, efetivamente na sua morte na cruz, Jesus estabeleceu um progresso. Não é, claro, o progresso do positivista, não é, claro, o progresso do humanista, mas é um progresso, né? Aqueles que não poderiam ser salvos antes dele começaram a ter a oportunidade de ser salvos, né? Então, sua morte foi um evento real que mudou a evolução do homem, né? Então, nesse quesito, ele está contra, o Naphta está contra a teoria de um bom jesuíta, né? Segunda observação que eu coloquei aqui, né? Enfermidade e doença são... Não, se enfermidade e doença são estados desejáveis, como justificar essa superioridade afirmando que elas trazem progresso, o que por sua vez é desprezível? Conversamos largamente sobre isso, né? Naphta usa o futuro, que é desprezível, para validar um presente que deveria sustentar-se por si mesmo. Eu estou usando esses termos de presente e futuro, a gente usou muito lá há uns 100 vídeos atrás, né? Essa ideia de Settembrini como futuro, Hans Castorp usando muito o presente, né? E a tradição, né? Naqueles vídeos a gente conversou sobre o Dr. Behrens e tudo mais, né? Principalmente o avô do Hans representando o passado também, né? Mas o importante é a gente retomar aquilo. Então, é agora que eu tenho que sentir mortificar o meu corpo e isso me faz humano. Mas o que você quer com isso? O Naphta falaria, não pode se perguntar o que você quer com isso. Só existe o corpo que deve ser mortificado, só existe o corpo que deve ser negado, né? Só existe a natureza que não está de acordo com o corpo, né? E daí, é claro, a gente volta àquela contradição dele. Ué, se existe a natureza, como a gente conversou, né? Outra coisa que eu notei, já conversamos, né? O tom humanista, a confusão que os dois fazem, né? Tanto o Settembrini quanto o Naphta. Bom, e aí, sobre essa parte aqui, eu notei o seguinte: depois de conquistados por meio da insânia, pois primeiro vem o sacrifício heróico,
Primeiro vem o sacrifício heróico. E só depois sua posse e exploração deixam de ser dependentes da enfermidade da demência. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, primeiro vem o desejo de morrer, né? Você vai morrer. Primeiro vem o desejo de ficar louco. Primeiro vem o desejo de ter doença. E daí depois, sem que você perceba, acontecem umas coisas boas aí, né? Isso é essencialmente diferente de uma postura muito nobre. Qual que é a postura muito nobre? Você tem que fazer algo e você sabe que você vai ser perseguido por esse algo. Ou você sabe que você não vai ter lucro nenhum por esse algo. Ou você sabe que vai parecer a todo mundo que isso é loucura. E aí você faz o sacrifício, né? Não importa. Não importa se vai parecer loucura, não importa se eu não vou ter lucro nenhum, não importa, tem que ser feito e pronto, né? Estamos na postura, na minha opinião, nobre, né? Que é o que eu tento fazer aqui, por exemplo, né? Eu estou fazendo um vídeo que agora já está com 26 minutos, num monte de vídeos que vão formar lá 2.000 vídeos num curso. Quem que vai querer fazer um troço desse? Não importa, né? Talvez nunca ninguém assista esse vídeo que eu estou gravando agora. Não importa, tem que ser feito. Tem que ser feito. Ok? Então, é um sacrifício, correto? É um sacrifício, você não visa lucro nenhum, você não visa futuro nenhum, você está fazendo um sacrifício. Bom, aí você pode pensar o seguinte, ora, você está defendendo uma postura igual à postura do Naphta, pois primeiro vem o sacrifício heróico, e só depois sua posse e exploração deixam de ser dependentes da enfermidade e da demência. Mesma coisa, correto? Não, não. É extremamente importante que você saiba que não é a mesma coisa. É completamente diferente. Por quê? Ora, quando... Vamos usar o exemplo que eu dei, né? Apareceu algo para você fazer e você sabe que você vai ser perseguido, vão bater em você até, né? Você vai perder o teu emprego por causa disso e vão te chamar de louco. Quando você decide fazer mesmo assim, você não tem a loucura em mente. Não é a loucura que te atrai. Não é a demência que te atrai. Não é a perseguição que te atrai. Ai, que gostoso, eu vou ser perseguido. Não é isso. Algo superior a isso te atrai. Ok? E aí você pensa, puxa, se eu for perseguido, se me chamarem de louco, vou fazer o quê? Tá bom, eu aceito, ok? Então, você tem em vistas algo para além do sacrifício. Você tem em vistas algo para além da demência. Até porque você sabe, no fundo do teu coração, que não é demência. Eu tenho a certeza plena que o que eu estou fazendo aqui pode não adquirir público, mas não é demência. É a coisa mais importante que eu poderia estar fazendo na minha vida, é isso daqui. Então, eu não olho para isso e falo, vamos fazer uma loucura? Vamos fazer uma loucura porque o ser humano é louco? Não, vamos fazer uma coisa sábia, vamos fazer uma coisa nobre, que as pessoas vão achar loucura. Mas as pessoas estão erradas, né? Então, tenha em mente isso. E mais, lembre-se, jesuíta incorreto. Em nenhum momento, quando Jesus decidiu morrer na cruz, em nenhum momento ele pensou que ia ser aquela morte ali, pronto, eu vou morrer porque é bom morrer, né? Eu vou morrer só por causa desse corpo, que eu odeio tanto esse corpo aqui, eu sou tão podre que eu vou morrer na cruz. Em todo momento ele sabia que tinha uma ação para além do corpo dele. A loucura de Jesus, né? Por quê? Por que loucura? Imagine, você é Deus, né? Você tá indo tá lá com a tua cruz, estão chicoteando você pode fazer isso daqui, ó, né? Arrancar o braço de um, começar a despedaçar o outro começa a crescer vermes dentro da cabeça do cara, e o cara, sabe? Você pode fazer tudo isso, você não faz, né? Ou seja, nesse quesito, é loucura. Digamos assim, os outros deuses olhariam para Jesus e falariam, o que é isso, Jesus? Você tá louco? Você tá louco? Você vai deixar os caras fazer isso com você? Não é que Jesus se entregou à loucura, é que ele sabia que tinha algo para além da loucura, ou seja, o amor dele para a humanidade, o desejo dele de obedecer ao Pai.
Então, em momento algum, Jesus teve uma tara pela morte na cruz. Eles tinham um propósito para além da morte da cruz. Ele tinha um propósito para além do sofrimento. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era loucura no nível baixo, no nível em que ele estava, na visão que transcendia esse nível baixo, não era loucura não, né? Bom, eu vou abrir uma segunda parte para esse vídeo, a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão.